Boa noite, galera. Começando mais um podcast, Como é que é velho, nosso terceiro podcast, e hoje com uma visita ilustre do nosso querido professor Azevedo. Estou aqui com o Igor. Isso. Obrigado aí, professor Azevedo. Pode colocar ele na tela, por favor. Obrigado pela presença do senhor. Demorei um tempo para conseguir falar com ele, conseguir essa entrevista aí, esse bate-papo, né, com ele. Agradeço mais uma vez, tá, por tudo e por essa atenção que o senhor está dando. E também vou aproveitar e já vou anunciar como um dos nossos patrocinadores, nosso parceiro aí, o TST Online. E o professor pode até comentar um pouco sobre o TST Online antes da gente entrar no assunto. Oi, tudo bem, Igor? Uma boa noite a todos. O TST Online é um sistema de gestão de segurança e medicina do trabalho para os profissionais, o técnico de segurança, o médico, o engenheiro, o enfermeiro, aquele que quer otimizar o processo na sua empresa. Então, em vez de ficar fazendo documentos em Word, papel, Excel, faz já no TST Online Sistema. E ali ele já está integrado com o e-social, onde você vai conseguir enviar os eventos lá para o e-social. E é claro, você vai atender 100% o seu cliente. Isso que importa. E as informações ficam guardadas no sistema. Então, depois vocês navegam TST Online Sistemas. E a novidade agora também, os eventos já de processo trabalhista já estão liberados também. Que bom. É uma oportunidade para você. Os advogados vão precisar entregar os processos trabalhistas lá para o e-social. E quem é que vai entregar? É uma dica nossa, você também pode oferecer esse serviço para os advogados da sua região, tá bom? Tudo isso através do TST Online Sistemas. E que bom, então. Eu sou uma pessoa que usa, né, o TST Online. Eu uso ele, né, sou cliente e digo que é muito bom. A atenção que o professor dá, eu sou muito chato, toda hora eu estou perguntando alguma coisa, toda hora eu estou questionando alguma coisa, eu tenho as respostas rápidas, muito bom de trabalhar, os envios muito perfeito, já é fácil de você entender, você já faz o envio, já consegue ver o log ali do envio e automaticamente ver se ele foi, se ele não foi, se tem um erro, qual o erro que deu, e a gente consegue fazer o lançamento bem rápido. Fora que ele tem ficha de EPI, você consegue fazer direto o PGR, o PCMSO, tudo integrado ali, rápido de você fazer, que você pega a empresa, você cadastra a empresa, cadastra o funcionário, quando você vai ver os responsáveis técnicos, sai tudo prontinho, tudo direitinho, e ainda tem, se eu não me engano, ainda tem como é que é o nome agora? Até esqueci, que a gente manda para o cliente aquele relatório, extrato. Isso, o relatório dele, onde a gente consegue enviar, né, esse relatório para o cliente, tudo personalizado com o logo da tua empresa. O TST Online é muito bom, pessoal. Gostei muito, estou gostando muito de utilizar, já vou utilizar ele, já tem quase um ano aí que eu estou utilizando. E agradeço aí, professor, até por essa ajuda, né, que o senhor dá para a gente aí, nós técnicos de segurança do trabalho. Vamos lá? Ótimo. É uma forma também de otimizar, né? Ajuda muito a otimizar muito tempo da empresa, no modo geral. Então nós vamos falar hoje sobre a CIPA, né, professor? Sobre a nova CIPA, né? O questionamento aí, muita gente questiona, muita gente fala sobre. E eu queria saber, assim, quais são as mudanças, né? Para o pessoal aí entender melhor, quais foram as mudanças da CIPA. O que o senhor tem a falar já dessa nova CIPA aí? O que o senhor pode adiantar para a gente? Igor, a CIPA, a gente precisa ficar atento com essa nova roupagem da CIPA, é que o legislador ele acrescentou lá no A, então é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e esse A também ele foi incorporado com assédio, para as empresas tomarem um pouco mais de atenção com a questão de assédio dentro das empresas. Então, a CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e agora também, desde março, assédio. E aqui, o legislador ele colocou para as empresas. Porque quando a gente fala CIPA, CIPA é a empresa, tá, pessoal? É uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da empresa. Isso. E, é claro, passou isso para aquelas empresas
colocar em prática um pouco mais as questões de prevenção a assédio. É um ponto que a gente deixa muito a desejar hoje no Brasil. Nós somos aí um dos campeões, né? Infelizmente, a gente sempre fala, nós somos campeões em acidente do trabalho e também nessa questão, vamos colocar aqui, do assédio, do preconceito, da falta de respeito ou de uma conduta de respeito dentro das empresas. Muitas vezes, então, a gente saiu agora, e eu vou pontuar isso, que eu quero deixar bem claro, nós saímos de um governo, Igor, que ele acabou com o Ministério do Trabalho. Então, o primeiro ato do último governo, no mês de janeiro, foi acabar com o Ministério do Trabalho. Então, se com o CIPA, se com o Ministério do Trabalho, a gente já mata muita gente, a gente já não respeita o trabalhador. Imagina sem Ministério do Trabalho, né? Como ficou sem fiscais, quanto tempo a gente não tem um concurso público para fiscal do Ministério do Trabalho? Já tem quase 20 anos. Você sabe o que é 20 anos? Você deve ser a tua idade, né? Não, você tá jovem. Quem dera que eu tivesse 20 anos. Minha época boa. Mas faz bastante tempo. Mesmo você, eu tenho 15 anos de segurança do trabalho, estou indo para 16. Os mesmos fiscais que atendem a gente até hoje, já até conhecem a gente, né? Já chega no local, opa, tudo bem, como é que você tá? Tu tá mais naquele lugar, tá nesse lugar agora? A gente acaba tendo um contato ali. É verdade. E infelizmente aconteceu isso mesmo, né? O antigo governo, ele acabou mudando aí com algumas coisas de segurança do trabalho, do Ministério do Trabalho, dificultando algumas coisas, né? E a gente sabe a importância que a CIPA é um braço da segurança do trabalho dentro das empresas. Claro que também em muitas realidades a gente sabe que o técnico de segurança é que tem que fazer a CIPA, porque o empregador ainda não entende que a CIPA ela tem que andar sozinha. Ela não depende do técnico de segurança. E infelizmente eles ainda pensam, né, principalmente aqui eu digo Rio de Janeiro, né, porque o nosso programa é no Rio, então o Rio de Janeiro ainda é um pouco atrasado com segurança do trabalho em algumas coisas. A pessoa ainda acha que o técnico de segurança é entregar EPI, entregar, fazer isolamento de área e acabou, e fazer a CIPA, que é o importante. Só que não é isso, né? Igor, infelizmente, você sabe que a questão de segurança e saúde do trabalho, ela nasceu lá em 77, nós temos 45 anos já das MRs, 80 anos de Ministério do Trabalho, CIPA, mas agora, a gente trabalhou muito numa questão a gente não atua em prevenção, em prevenção de acidente ou doença relacionada ao trabalho. Nós trabalhamos aqui no Brasil uma coisa assim, depois que acontece o acidente, aí a gente vai ver, né, por que aconteceu, colocaram uma regra, ter que investigar acidente para não acontecer. É muito legal fazer isso, mas e a prevenção? E aí a gente acabou esquecendo da prevenção. Então, quando foi se criado a CIPA, era para ter uma comissão representando o trabalhador para dar um peso ali dentro da relação de emprego, empresa e trabalhador. Vai ter um risco? Chama o cipeiro. Então, não era a questão só do técnico de segurança ou do engenheiro. É para a gente ter um acordo ali de conversa. Isso é importante, porque agora, por exemplo, eu estou gravando bastante aula da NR38, Igor, e a NR38 ela está trazendo isso novamente para a gente. Pessoal, vai ter uma poda de árvore, vamos chamar os envolvidos que vai subir na árvore, vamos chamar o supervisor que vai liberar o serviço. Será que vai ter um técnico de segurança? Vamos analisar esse risco. Então, o princípio, a essência é a prevenção. E a prevenção tem que ir para campo, não como a gente lidou com a CIPA. CIPA reúne, faz uma ata lá uma vez por mês e acha que a ata vai sair da gaveta e as coisas vão acontecer na empresa. Verdade. E não adianta jogar essa responsabilidade também para o técnico de segurança. O técnico ele tem acesso ao computador, ele vai digitar a ata. Cara, é isso aí. Não, o pessoal da CIPA não tem acesso ao computador. Chega a ser ridículo, né? Tudo bem, e aí? O técnico pode ser um secretário, não precisa ser a pessoa que faça tudo, né? Porque assim, eu tive uma empresa, essa empresa, ela fazia a CIPA, até a gente começou no primeiro ano fazendo a CIPA muito bem,
para o senhor ter uma noção, a CIPA chegava a advertir verbalmente, vamos botar assim, né? Quem não usava o EPI, o cipeiro chegava lá, dava uma notificação para a pessoa, né? Até foi uns mecânicos que tiveram essa notificação, falando que eles tinham que usar o plug auricular e tal, e ela estava trabalhando, mas ela começou a ter tanta independência que meio que aquilo incomodou algumas gestoras, alguns gestores e tal, e não, olha só, o pessoal está muito... eles acham que é incrível, né? As pessoas acham às vezes que a CIPA está ali para prejudicar a empresa, e não é isso. Se você treinar, doutrinar a CIPA corretamente, ela vai fazer um ótimo trabalho dentro da empresa. E o proprietário, o gestor, o diretor da empresa, ele tem que entender que a CIPA, ela acaba ajudando em várias formas. Por exemplo, tu tem um bebedouro que está quebrado. O gestor sabe disso? Não sabe, ele não bebe água ali. Então alguém da CIPA vai chegar e vai avisar, olha, aquele bebedouro ali não tá em condições de uso. Vocês têm como ajeitar para a gente? O cipeiro vai trazer algumas situações de risco dentro da empresa, de uma escada que está ruim, e na hora da reunião ele vai falar, olha, tem uma escada que está ruim ali o acesso, porque a gente não passa às vezes nessa escada que eles passam, e eles automaticamente vão chegar para a gente e vão avisar. E na ata ali você tenta resolver o máximo possível, na reunião, desculpa, você já consegue resolver aquele problema, e quando sair dali, pronto. A empresa tem menos um problema, menos um acidente, né? Você faz o trabalho correto, que é o de prevenção. Mas agora também quero aproveitar o senhor, queria saber as mudanças, né? Quais são as mudanças por nossos amigos aí que estão assistindo e tal? Quais foram as mudanças na CIPA, assim, que o senhor acha que foi alguma mudança que foi legal para a CIPA? Eu queria só, antes do senhor responder, professor, só fazendo um adendo à pergunta do Igor, né, que eu venho de muito tempo como gestora trabalhei em empresas como gestora de equipe, tudo, e eu via que existiam muitas situações em relação a assédio que eram levantadas, né, e até então a CIPA não tratava exatamente disso. E aí, levando em consideração a pergunta que o Igor fez, eu gostaria que o senhor explicasse realmente como que isso vai acontecer a partir de agora, desde março, que teve essa mudança, e como é que a gente pode prevenir que esses assédios aconteçam e também que a gente possa garantir a saúde interna realmente de todos os colaboradores da companhia. Primeiro eu vou passar para vocês para a gente entender a atuação da CIPA. Então, o primeiro ponto ainda é a questão do ambiente de trabalho. É analisar o risco do ambiente de trabalho. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Então, o nosso beabá lá, o risco físico, químico, biológico, o mapa de risco, isso não mudou, tem que ser intensificado isso. A gente passa vergonha quando a gente vê mapa de risco com data de 2014 ainda colado na parede, 2010, né? Então, ali, sinal que a CIPA é só de papel, né? Então, mas isso que acontece também. Depois, o que a ANR pede para a gente conversar um pouco, porque além de eu ter o risco do acidente, cortei o dedo, furei o olho, não é assim? Mas e a doença que vai levando a saúde do trabalhador, uma exposição a um produto químico, a um gás ácido, a um imóvel, né, a um móvel quebrado, uma cadeira, tudo isso daí que você falou. Aquela cadeira um bebedouro que não sai água, né? Então tudo isso daí estressa o trabalhador. Então é função da CIPA, porque a CIPA, mas a CIPA vai cuidar do gás da cozinha? Vai, porque o cara foi lá esquentar a marmita, o gás acabou, ele vai comer marmita fria. Isso gera estresse para o trabalhador. Então a CIPA continua fazendo essa prevenção dentro do ambiente de trabalho. Depois o mapa de risco, a metodologia ali, ainda não mudou, né? Isso não mudou. Aconteceu um acidente, tem que investigar. Então isso é importante. Aconteceu um acidente, a gente precisa investigar a causa do acidente, não o culpado, né? Então também não pode errar aí o conceito. A causa do acidente. Foi a correia que arrebentou? Foi a correia. Mas por que não trocou antes? Não, aí você tem que chamar o mecânico lá e saber por que não comprou a correia para fazer a troca. Mas a causa a gente ainda precisa continuar fazendo a investigação. E quando a gente fala ali, ainda depois, um pouco de higiene do trabalho, físico, ruído, uma vibração,
um calor e trabalhar com as medidas de prevenção. Isso a CIPA ainda tem que trabalhar efetivamente. E outro ponto, uma novidade, é a gente não esquecer de questões relacionadas à Previdência Social. Porque, Igor, se eu tenho uma doença, o cara vai, né, o trabalhador, ele vai para o INSS. Eu, cipeiro, preciso saber, e até mesmo a empresa, se ele está sendo afastado do trabalho por uma doença relacionada ao trabalho. Não é só, e aqui é o detalhe, olha só, não é só investigar o acidente. Eu tenho que investigar também o motivo desse afastamento por doença relacionada ao trabalho. Então, também vem essa novidade, um pouquinho de legislação trabalhista para o cipeiro ter um olhar também, trabalhista e previdenciário. Outra novidade que a gente não pode esquecer, a inclusão de pessoas com deficiência. Então, também, né, eu preciso, cipeiro, ter uma visão de incluir o trabalhador com deficiência, ou incluir um trabalhador que sofreu um acidente, Igor. Não posso deixar esse trabalhador, porque daí vai gerar um constrangimento nele, um dano moral, né, um assédio moral. Isso é ruim. O cipeiro, ele precisa ter isso daí no dia a dia também, essa visão. E, é claro, depois a novidade toda, o A de assédio, que pede ali para a gente analisar as questões de assédio sexual e o legislador trouxe lá para a gente, não é só assédio sexual, e outras formas de violência no trabalho. E aqui, pessoal, outras formas de violência no trabalho é muito amplo, então ele não tem como ele trazer um exemplo para nós. Então, ele não trouxe exemplo. Então, e aí a CIPA, no seu dia a dia ali, ela precisa verificar com os trabalhadores. E o que ele pede para a gente fazer? Ele pede para a gente fazer a questão de regras, conduta de respeito. Então, a gente precisa ter regra. Mas porque se eu não tiver regra, o que vai ser o assédio sexual? O que vai ser outra forma de violência? Se eu não sei o que vai ser. Outro ponto também, procedimentos e acompanhamentos de denúncia. A NR, ela trouxe aqui uma inovação, Igor, que hoje o técnico de segurança, ou o cipeiro, e a segurança do trabalho, trabalha muito com procedimento. Isso. Achando que a pessoa vai ler. A pessoa não está lendo, pô. Nem a gente manda áudio no WhatsApp, a pessoa não lê. E então, tem gente que confunde procedimento com ordem de serviço, por exemplo, com o que a pessoa vai fazer na atividade dela. Isso. O procedimento é uma coisa. Eu tinha uma briga muito grande com isso. Procedimento é uma coisa. A ordem da atividade ali, né, de serviço que você vai executar, a ordem de execução é totalmente diferente. Como você vai executar, qual o caminho que você vai tomar, por onde que você tem que ir, quem você deve procurar, quais são as pessoas responsáveis pelaquilo. E quando você fala de procedimento, o procedimento ele é bem claro que você tem que ter algumas coisas básicas, né? Aonde que você se baseou pelo aquele procedimento, por onde que você está seguindo aquele procedimento. Ele tem que ter uma íntegra. E, sinceramente, é muito difícil um colaborador mais simples ficar olhando o procedimento e lendo esse procedimento. É muito difícil. Então, isso, para mim, tem que vir da chefia, né, daquela pessoa, e a chefia sim passando aos poucos para ele todo aquele procedimento. Isso funciona muito bem, né? Sem ser isso, eu acho que não, é difícil é o que você falou, é meio que para inglês ver. Você faz um procedimento, deixa lá e ninguém nem tá aí para isso. Eu não conheço, o pessoal que quiser aí fazer até um questionamento sobre isso, cipeiros que fazem o mapa de risco, né? Que isso é obrigação da CIPA, ainda continua, concorda comigo? Ainda continua, né, a obrigação? Continua, CIPA. E eu não vejo, eu não conheço, sinceramente, o cipeiro que chegou para mim e falou assim, olha aqui, mapa de risco está pronto. Eu nunca vi aquilo, né? Sempre é o técnico que faz, ou contrata uma empresa que a empresa faça esse mapa de risco, é o que o senhor falou. Quando você vai ver, o mapa de risco está lá, 2012, 2011. O mapa de risco roda os anos todinhos lá, já mudou o layout e o mapa de risco está lá, né? A rota de fuga, entre outras coisas assim. E eu queria saber também do senhor sobre essa parte dos conteúdos, né? Programático que mudou para cada grau de risco. Sim, aí, Igor, só para a gente finalizar aqui, sim, respondendo a pergunta dela, a questão do procedimento. Então, pessoal, e eu vou voltar aqui e falar um pouco de prática. E a gente está atuando muito aqui na NR38,
Eu nunca vi um varredor de rua ler procedimento, Igor. Eu nunca vi um coletor de lixo ler procedimento. Então, cria-se muito papel, papel, papel. Você vai lá, não vai, né? O pedreiro lê, então não tem isso, né, É pessoal? Isso importante é, que seja realmente algo didático, né? Porque, exemplo, a NR5, né, 05, que é da CIPA, é tão importante quanto a NR17, e às vezes batem tanto na tecla, né? Muitas das vezes na companhia, e às vezes esquecem de falar um pouco mais da CIPA, que é tão importante quanto, ainda mais agora nessa atualização, né, professor? é isso mesmo. Então, quando a gente fala aqui de o que que ela pediu para a gente fazer, ele perguntou aí de incluir no treinamento. Eu Sim. tenho que incluir hoje questões, falar com o meu cipeiro e depois levar para a empresa questões de assédio. Preciso estar incluindo regras, conduta, respeito, norma interna dentro da empresa. Eu preciso ampliar isso para o trabalhador. E assédio sexual, pessoal, não é só mulher, é no geral, porque o homem também, ele pode sofrer o assédio, ele pode ser a pessoa que mais pratica isso com as mulheres? Pode, e aí é por inúmeros fatores, né? Um país machista igual o nosso, então é assim que funciona. Infelizmente, a gente está, né? Infelizmente, precisa criar uma regra para combater isso. Colocaram isso para a CIPA resolver? A CIPA não vai resolver, pessoal. A CIPA é um pontapé inicial dentro das empresas. Isso é um start, né? A CIPA pode falar disso. Isso é importante. Porque, Igor, isso aí. Quando a gente fala lá de o que mudou, eu incluí a cada 12 meses, e aqui a nova CIPA, ela não deixou morrer, a CIPAT. A cada 12 meses eu fazia uma palestra dentro da empresa abordando isso. Falar ali um pouquinho de violência, assédio, igualdade, diversidade no ambiente de trabalho, formato acessível do como que uma mulher vai denunciar isso para outra mulher. Não canal de denúncia, né? Um canal de denúncia. O canal de denúncia não pode ser um homem, Igor. Você imagina uma mulher que sofreu assédio, vai falar com o homem. Não tem como. Não tem como. Tem que ser uma mulher para receber isso, porque ela vai conseguir contextualizar mais e levar isso adiante, tá bom? Verdade. E é claro, a CIPA, junto com a empresa, esse é um parâmetro fundamental, ter uma resposta administrativa. O que vai acontecer quando isso vier ocorrer aqui dentro da empresa? É um ponto fundamental que a gente precisa deixar claro ali no dia a dia da CIPA. E aí, né, a gente tocou aqui no assunto de o que eu preciso fazer. Então, a gente tem o tema da desburocratização, pequenas empresas, MEI, ainda tem ali o designado da CIPA, tá? Não mudou nada, eu tenho o designado da CIPA. Depois tem as novidades, né, que eu posso ter, agora eles mudaram, né, designado, agora o nome colocou representante nomeado ali pelo empregador, isso é um ponto legal também. Outro ponto que a gente precisa começar a trabalhar é verificar, né, o estabelecimento, se é uma CIPA de um órgão público, se é uma CIPA de um canteiro de obra, de uma frente de trabalho, de uma empresa terceirizada, de um agronegócio, de um pequeno produtor. Então, são frentes de trabalho que a gente precisa começar a atuar, e é isso que são as novidades que a gente precisa colocar em prática com a nova CIPA. E os treinamentos, não vou nem falar que teve mudança lá na carga horária, mas isso daí é uma coisa mais técnica, o técnico de segurança corre atrás. Mas também dá para aproveitar, tem bastante coisas. Dá para aproveitar, né? Antigamente você fazia esse treinamento de 20 horas, aí o cara saía da empresa, voltava, tinha que fazer o treinamento de mais de 20 horas. Não dava para aproveitar, isso aí. Hoje já dá para aproveitar, né? Esse assunto é bastante interessante, né? E a gente vai continuar falando, mas agora eu gostaria que o Igor chamasse nossos patrocinadores, falasse um pouquinho. Professor, a gente pede só que o senhor aguarde um instantinho, mas tem pergunta para fazer. Tem pergunta e tá chegando pergunta pra gente aqui também, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. E aí, Bebeto, pode pôr na tela aí pra gente falar, pessoal. Ramos, marcas e patentes, né? Eu já falei aqui que é muito importante você registrar a sua marca. A sua marca é um filho. Você conquista essa marca, você cria essa marca, você tem
todo o trabalho nessa marca, Facebook, você tem todas as mídias, todas as redes sociais, e aí, de repente, você perde essa marca porque você não registrou. É simples, você não registrou e você perde. Então tá aí, Ramos, Marcas e Patentes, procura lá o seu Renato, fala com ele aí no WhatsApp, ele vai conseguir fazer esse registro para você, a sua música, se você tem música, melodia, letra, isso tudo precisa ser registrado, você não pode perder isso. Tem que estar patenteando isso tudo. E o Ramos, né, Marcas e Patentes, ele faz isso aí pra gente. O atendimento é muito bom, é um ótimo profissional. E agradeço aí mais uma vez ele por ser nosso parceiro, né? Passa aí, Bebeto, por favor. O QR Code que está na tela aí, pessoal, é o QR Code do Senhor SMS, que é um apoio nosso aí. É um curso que tem nesse aplicativo, um aplicativo que já foi baixado mais de 2 milhões de vezes. Tem mais de 150 mil pessoas utilizando, até mesmo fora do país. Ele é um aplicativo que ele vem vários documentos de segurança do trabalho. Ele vem com vários documentos de segurança do trabalho, onde a gente consegue fazer um checklist e gerar todas as multas de segurança do trabalho. E temos aí a TSI Consultoria, né, que é uma empresa especializada em segurança do trabalho, e-social, faz o lançamento do e-social para você direitinho. Também a gente tem o trabalho de apoio em alguns serviços, como apoio em obras, técnicos de segurança gabaritados e conceituados, engenheiros de segurança, meio ambiente, toda a legalização da parte ambiental também nós fazemos. E é uma empresa também muito boa de se trabalhar. Temos aí a Davi, Vidraçaria e Serralheria. Vocês podem clicar aí no QR Code e esse QR Code vai te indicar direto a pessoa responsável, fazer serviços de blindex, alumínio, vidros temperados. É só você falar lá com o Jefferson que ele vai te atender direitinho, na melhor forma, com um precinho muito bom. Então é isso, vamos voltar. Professor, vamos lá, vamos falar mais uma vez, mais um pouquinho sobre a CIPA. Cadê o professor, gente? Olá! De novo. Professor, eu fiquei com uma dúvida aqui enquanto eu falava, né? Nós sabemos, né, que os cipeiros, muitas das vezes, na maioria das vezes, eu acho que sempre até, são os próprios funcionários, né, da empresa. Muitas das vezes são eles que são eleitos, né, os cipeiros na empresa. Com essa nova mudança, né, na CIPA, com a questão dos assédios, estão sendo solicitados, está tendo algum critério para haver profissionais especializados para tratar exatamente dos assédios? Ou não? Fica a cargo mesmo da empresa? Em relação à CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, combater isso, a CIPA ainda continua a mesma regra. Empregados indicados pela empresa, sim, pode fazer parte da CIPA, e empregados indicados pelos empregados. O que a gente precisa tomar muita atenção, e principalmente nessa questão aqui do canal de comunicação, de denúncia dos assédios, é a empresa manter esse canal com uma administração feminina. As mulheres tomarem conta, então, né, tomarem conta das denúncias que podem, sim, receber. Então, a CIPA ela vai ser um canal de comunicação para receber as denúncias relacionadas a assédio. Depois, eu recebi, e aí isso é importante, eu recebi essas denúncias, a empresa já deve ter tratado junto com o seu departamento de RH, aí é outro profissional, com o seu jurídico, com o seu, né, com todo mundo, com a gente aqui conversando, criar um comitê para responder a denúncia da mulher, da assediada. Isso, então, isso é importante também. Porque a gente vai tratar, e eu posso falar aqui inúmeros exemplos de situações comuns de assédio que acontecem dentro da empresa. Por exemplo, insinuações. Verdade. Insinuações podem ser veladas, explícitas, insinuações sexuais. Agora, e é um ponto fundamental, e aqui a gente tem que deixar claro,
quando o empregador ele nomeia um cipeiro indicado pela empresa ou um eleito pelos empregados, a gente precisa criar um regulamento para tratar isso, porque muitas das vezes a empresa não, né, o dono da empresa, ele não pode se eximir disso. Sim. Mas você acha que não acontece um assédio dentro da empresa? Uma festa. Eu descobri, professor, até uma coisa engraçada aqui. Fala que piadas de duplo sentido seria assédio, né? E é uma coisa que o brasileiro brinca muito, né? Pensei que você ia falar que você foi assediado, Igor. Não, fala a verdade. Não, ainda não. Ô, Igor, assim, em nenhum local a gente agora, né? O que aconteceu, né? Mudou alguns pontos. Mudaram essas questões das palavras, né? As palavras, agora está essa regra, as palavras realmente têm poder. Então, a gente não pode, né, falar tudo, principalmente dentro da empresa. Então, ó, gestos, palavras, escritas, faladas, de caráter sexual, um comentário ali no WhatsApp, não é não, Igor? Mas o dono da empresa não está sabendo. E a empresa pode tomar pau por causa disso. Verdade. E ela vai tomar pau por quê? Porque ela não indicou o representante, não indicou o cipeiro e não criou o quê? Um procedimento, não fez a campanha educativa e não criou o canal de denúncia. Porque se a empresa fizer isso, Igor, ela já está dando um passo. O duro é o dono da empresa falar, mas eu não sabia, eu não sei que os meus empregados estão... postando ali nos grupos de WhatsApp coisas ofensivas quanto às mulheres. É complicado. Isso ele vai responder, mas não é isso que a gente precisa trabalhar. Ele precisa trabalhar outro lado. Ele precisa trabalhar o lado da prevenção. E o prevenção aqui com assédio é fazer o quê? Fazer a comissão, indicar o homem e a mulher, indicar as pessoas que vão tratar dessa denúncia, fazer o processo administrativo, dar uma resposta para isso e fazer as campanhas anuais. Pronto, fechou. E aí os trabalhadores vão fazer o quê, Igor? Eles vão começar a se conscientizar. É uma luta essa conscientização. Com uma corrida sem fim, uma luta, imagine com assédio, né? Uma corrida sem fim. Professor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Essas denúncias que possam vir a acontecer do trabalhador que está se sentindo assediado, tudo, isso pode evoluir até para um BO mesmo, um boletim de ocorrência, a empresa, não só a empresa responder, mas também o funcionário que agiu, né? Que agiu de forma assediosa? Claro, isso... O que a gente precisa entender? A pessoa que sofreu assédio, aqui a gente está colocando assédio sexual à mulher, mas pode ser no geral, a pessoa que sofreu assédio sexual, ela pode, no primeiro momento, levar isso para a empresa, fechou. Por isso que eu estou batendo muito na tecla, a empresa tem que ter a prevenção. Canal de comunicação, medidas administrativas, dar resposta, fazer tudo isso, pronto. Fechou. E o que acontece depois? A empresa conseguiu dar uma resposta. Não, ok, ajudou, eliminou, a empresa está dando palestra. Eu levei isso para a empresa. A empresa, como que ela faz, né? A gente fala, né? Lavou as mãos, né? Isso não é problema meu, né? É aquela conversa que a gente sempre ouve, né? Como fala, em briga ali de marido e mulher, não mete a colher, e assédio sexual, né? A mulher, ela é a vítima e ela que tem que depois fazer ali provar, né? E fica ao contrário. A contraprova, assim, vamos botar assim. Pode sim, abrir um processo. Aí tem vários caminhos. Um processo trabalhista na empresa, para ela buscar o seu direito civil, processo trabalhista, dano moral, né? Ela vai pedir um dano moral contra a empresa. A empresa não fez nada. O rapaz ficava lá postando foto minha, eu fui postando foto, tirando foto, falando, palavras escritas. E ainda pode ter outro tipo de assédio sexual, que trouxe, é outro exemplo, o tratamento diferenciado. Né? A mulher não, não chama, é porque é mulher. Então, só de você isolar porque ela é mulher, já é um assédio moral e sexual, porque aí eu estou pelo sexo dela.
Então, eu estou isolando a mulher. Não, esse trabalho não é para mulher. Não, isso daí não dá. Não, a mulher está naqueles dias. Olha só as palavras, né? Verdade. Ah, então beleza, né? E isso acontece, tá bom, Igor? E quando acontece da chefia, né? A Isso aí. chefia diretamente falar sobre jogar algum tipo de situação para a mulher, né? Que às vezes acontece, né? Ah, você tá isso, você tá aquilo. Ah, essa tua roupa tá assim, tá assado. Isso eu já vi acontecer algumas vezes e é bem chato, né? Não vai muito Não, longe, né? e Desculpa, professor, pode falar. não, e aí eu tô falando aqui, o tratamento diferenciado, aí vai falar, mas você tá com cólica, você não aguenta o peso, você tá grávida, né? Nossa, por que você engravidou agora, né? Então você tem um monte de conversa que é tudo assédio. Verdade. E verdade. aconteceu com, né, com uma amiga minha. Vamos falar assim, aconteceu com uma amiga minha, sabe? Agora, bem recentemente, dela também acontecer de um colega, homem, ser contratado com um salário maior que o dela e para fazer as mesmas coisas. Isso também se caracteriza Se o caracteriza assédio. também. Ah, é? Claro. Não sabia, E não. quando ela foi reclamar, ela foi mandada embora. Eita. É isso aí. Então, Não, assim, geralmente é é assim. complicado, né? É pau na empresa, não tem que chamar todo mundo, é pau na empresa. É Mas assim, o negócio porque- é provar isso, né, professor, também, porque essa prova que o senhor falou é muito complicado. Para você provar hoje um assédio moral, um assédio sexual, é difícil pra caramba, né? É muito complicado, porque existe aquele negócio, não era isso que eu queria falar, não foi isso que você entendeu errado, né? Então hoje você também tem uma situação de você medir muito as palavras, né? Você por isso hoje que tem ele que tá tomar falando em muito palavra cuidado aqui, é em isso aí. medir, até mesmo no treinamento de CIPA, para você Sim. ensinar um cipeiro, você tem que fazer com que ele entenda, porque muitas vezes o cipeiro, ele é uma pessoa que não tem uma instrução como a sua. É um trabalhador, às vezes, que o trabalho dele não necessita de um grau de instrução tão elevado. E às vezes ele não sabe falar com a pessoa, né? Do mesmo jeito, fala, rapaz, bota o teu plug aí, sou da CIPA. Isso não é mais assim, né? Antigamente a pessoa até falava de um jeito. Hoje a gente ensina, pelo menos eu tento ensinar o cipeiro como ele tem que se comportar também, como ele deve abordar aquela pessoa, porque todos são seres humanos e muitas vezes a pessoa está chateada com alguma coisa e você ainda vai lá e dá aquela cutucadinha. Poxa, bota o teu plug aí, meu amigo, eu tô ali te vendo, tu tá um tempão sem plug. O cara, o problema é meu, eu uso na hora que eu quiser. Ah, mas eu sou da CIPA, você vai fazer o que eu tô mandando. E isso acontece também, que eu já tive que resolver um problema desse, né? Porque a pessoa não entendeu. A pessoa entendeu que ela era uma autoridade e que ela poderia fazer tudo. E não é bem assim, né? A gente tem que saber como fazer, a hora de fazer, né? E a educação, em primeiro lugar, né? O respeito e a educação com todo mundo, né? Ô Igor, aí você tocou nesse ponto aí mas é difícil a gente provar uma questão de assédio ou uma questão de assédio moral ou sexual. Por isso que criou a regra da CIP e a gente precisa bater em cima dessa tecla. O A é de prevenção de assédio e de acidente. Então a empresa tem que criar um mecanismo. A empresa não criou, ela já não está cumprindo, é pau nela, tá bom, Igor? E aí, nesse outro exemplo que ela falou, né? Que ela fala, mas contratou com salário maior. Então ali a gente já tem como comprovar. Contratou com salário maior, é só juntar os dois olerite, ó. Ele entrou, ganhava tanto. Eu estava na mesma função, ganhava menos. Então, também já tem como comprovar. Verdade. Os assédios trabalham dessa maneira. Outro ponto também, que a gente vê muito de assédio sexual, que é comum, chantagem para permanência para uma promoção, né? Toda hora, né? Para ganhar, né? Para uma promoção, para uma permanência de emprego. Então, chantagem sempre acontece também. E a gente acaba vendo isso. Outro ponto também, ameaças, né? Toda hora, pode ser explícitas. Vou colocar aqui um exemplo, uma represária. Não chama mais ela não para trabalhar. Por quê? Porque ela não tá grávida. Não chama mais ela para trabalhar não, porque da última vez que eu chamei, ela falou que tinha que ficar com o filho. Então, olha só como que a gente vai soltando palavras de assédio sexual. Isso é verdade. Isso é verdade. Assim, e quantas vezes a gente não vê isso dentro da empresa aí? Várias. Isso é quase diário isso. E quando o chefe ou o superior acredita que no grito
ele vai conseguir tudo. Isso também acredito que está dentro da questão do assédio também, né, professor? Isso. Porque realmente é complicado. E pra você ver, como a gente está falando de palavras, a prevenção, e olha como a gente precisa tomar até cuidado. O Igor tocou no assunto que o cipeiro, eu não sei falar. Então eu vou ali dar uma bronca no trabalhador, eu vou falar de assédio, eu vou falar de qualquer coisa, para usar um EPI, por exemplo, e não sabe falar. E se for o contrário, né, Igor? Um chefe. Verdade. Né? Um chefe elogiando, ela falou aqui gritando, mas se for o contrário, um chefe elogiando, nossa, teu cabelo tá bonito hoje. Poxa, isso é meio complicado, né? Será que pode ser feito isso? A pessoa chegar e falar, ei, seu cabelo tá bom, tá bonitona hoje, tá linda hoje. Esse uniforme caiu bem em você, e olhando pra silhueta da moça. É bem complicado. Como mulher... Mas se isso for um elogio normal, né? Se isso for tipo elogio. É o que eu falei desse ponto, né? Aonde tá a balança? Aonde tá essa balança? Será que a pessoa vai se sentir assediada ou ela vai sentir mas hoje em dia... que foi somente um elogio mesmo? Mas hoje em dia, se a mulher se sentir assediada, ela já pode reclamar. Se ela não é, professor? Se ela se sentir, eu me senti por mais... Mas como é que você, homem, sabe que a pessoa tá se sentindo assediada se a pessoa não falou com você? É melhor não falar, mas então. Mas entenda, mas aí eu entro num debate diferente, tipo assim, existe hoje, a gente sabe que existe faixas etárias que foram criadas de formas diferentes. Que a maioria dos erros das pessoas que falam, a gente vê em Big Brother, a gente vê em vários outros, cara, eu fui criado assim, então eu não sabia que isso tá errado. Eu não sabia. Então isso acontece, você no meio. A criação minha com meus amigos é uma coisa, é uma brincadeira diferente, que às vezes a gente fala, e hoje é diferente. A minha filha hoje com 11 anos, ela chega e fala, pai, isso não é legal de falar. Olha, isso é feio de falar. Porque a gente, como ser humano, a gente está numa eterna evolução, não é mesmo? Isso aí. Perfeito, isso aí, eterna evolução, perfeito. E é isso. Então agora, rapidinho, professor, vamos dar aquela paradinha básica para falar novamente dos nossos patrocinadores, daqueles que nos ajudam a fazer esse podcast. E já chamamos o senhor. Olha aí na tela os doces da Nath. Pessoal, quem quiser, tá? Solicitar essa delícia, chocolates gourmet. O telefone tá na tela, o @ da Nath, doces, _ deixa eu da Nath. Vou tirar um pouquinho da sua propaganda aí. Nath, um beijo, feliz aniversário para sua tia, tudo de bom. A Natália não conseguiu vir hoje aqui porque hoje é aniversário da tia dela e ela teve que ir na festinha da tia dela, né? Então um beijo para sua tia, um beijo para você, que ocorra tudo bem. E vamos lá, professor Azevedo, mais uma vez a gente botando aí o professor Azevedo, que está com o TST Online, onde é um programa que, como ele explicou, né? É um programa que ajuda a gente da segurança do trabalho, ajuda a gente na parte de SST no E-Social, faz os programas de segurança do trabalho nosso, como a gente já tinha dito. E agradeceram mais uma vez a ele aí. A IBS está aí também, ô Bebeto? FV Corretores de Imóveis, pessoal. Quem estiver aí buscando, né, no mercado agora, o sonho da casa própria, eu indico essa empresa, corretores altamente qualificados, entendeu? Que vocês podem entrar em contato, falar lá diretamente com o Vitor e o Fabiano, que vocês vão ter toda a atenção necessária no @ FV Corretores de Imóveis, tá bom? E é isso. Agora sim. IBS Contábil. Um abraço aí pro pessoal da IBS. Mais uma vez eu começo dizendo o seguinte, toda empresa ela começa, né, pelo contador. É onde você procura o contador, é onde você pede ele para abrir a empresa para você e pede a ele para contratar um empregado. No momento que você faz essa contratação, você tem toda uma documentação e todo o lançamento, tanto do E-Social da parte contábil, quanto da parte de segurança do trabalho. E a IBS Contábil, ela faz isso, tá? Ela faz desde o atendimento, da abertura da empresa, até o lançamento do E-Social. Com isso, ela acaba gerindo melhor esse tipo de trabalho.
Eu quero mandar um abraço aí para a Ivonete, para o pessoal da IBS, eles atendem a gente muito bem. Também sou cliente lá, e eles fazem um trabalho maravilhoso. Quem é cliente da IBS sabe disso, do que eu estou falando. E se vocês precisarem do contador, imposto de renda, procurem a IBS. A parte também tributária, a IBS também faz, tá? Essa parte tributária. Então procurem ele, liguem para ele, deve ter o arroba deles aí, o telefone, o contato. Aqui em Nova Iguaçu. A gente às vezes nem fala onde é que é o podcast, mas o pessoal que está em volta aqui em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, que quiser anunciar também com a gente, quiser ser parceiro da gente, podem procurar aqui no arroba como é que é velho no Instagram, e a gente vai fazer essa parceria legal com vocês. Ainda temos mais... Temos mais um, Acolhendo com Amor. Ah, tá. Isso é uma coisa muito importante que a gente sempre fala aqui, o meu amigo Esquel, 30 anos com o rap Esquel. das mulheres, né? Fiquei vendo aí o Bochecha falando, MC Bochecha, sobre o rap que eles fizeram há 30 anos atrás, falando sobre as mulheres. E hoje a gente aqui do Como é que é velho acolhe também essa ideia, né? Tô Acolhendo em Amor, que é uma ONG em Mesquita, Rio de Janeiro, que acolhe mulheres com problemas, né, de violência doméstica, ajuda ajuda no processo que essa mulher tem, ajuda também apoiando socialmente, com psicólogas, com assistentes sociais, entre outras coisas que o Acolhendo em Amor faz. Tá bom, pessoal? Um abraço aí, Esquel. Tamo junto. Quem puder, dá uma olhada lá na Acolhendo Amor, vai lá no arroba. Quem quiser ajudar, pode ajudar. Procura lá os responsáveis que vocês vão gostar do projeto. Vamos lá? Vamos lá então, professor. Vamos aqui. Mais um pouquinho de tá conhecimento. Quase acabando aí, mas a gente precisa desse conhecimento ainda, sugar tudo do senhor o máximo possível para que a gente entenda aí. A gente estava falando nessa parte, né, do assédio. Eu acho que já deu para dar uma entendida legal sobre isso. E o que o senhor acha da produtividade? O que o senhor acha que a CIPA pode acolher na produtividade do funcionário e da empresa? O que pode melhorar? Igor, Marcelo, o que a gente precisa entender, igual para a gente fechar aquele assunto, do elogio. Então, do elogio, o pessoal deve-se continuar elogiando, motivando, não, e a gente não pode, né? Por isso que a gente tem que criar um procedimento, uma regra, e conversar com o funcionário. Vai ter né? Então, uma coisa é assédio, uma coisa é elogio. Precisa deixar claro isso dentro do quê? Dentro do ambiente de trabalho. É claro, vai ter uma piadinha inadequada? Vai ter uma piadinha inadequada, né? Uma piadinha com conotação sexual, com uma narração, uma expressão equivocada. Isso vai ter mesmo. Mas a gente não pode também, né, de engessar o nosso ambiente de trabalho sem o elogio. Verdade. Então, parabéns, vamos continuar, né? Vamos produzir melhor. Então, a questão do elogio é uma outra situação. E aqui, por exemplo, o pessoal está comentando aqui no bate-papo, mas e aí, isso que nós não podemos aceitar, né? Isso que a gente não pode aceitar. A questão é a mulher. A mulher que... a mulher que... Né, ela que está dando brecha, né? Ela que está... E esse assunto que não pode ter não pode ter em lugar nenhum, pior dentro da empresa. Mas acontece que a mulher também... Está tentando alguma coisa. Mas eu vou falar para o senhor também. Tem muita gente que acaba se aproveitando, né, também desta situação. Mas eu já vi uma situação também. Eu trabalhei numa empresa onde tinha bastante mulheres, quase 1000 mulheres. Vamos botar umas 700 total. E a gente via que os homens eram bem assediados. Isso acontecia muito, né? A gente ouvia ao contrário, era engraçado, era o contrário. E eu falava muito isso na minha integração de segurança, como resolver, não fazer, como é que a gente poderia, como é que eles poderiam entender o que seria um assédio também da parte delas ou da parte dos homens com elas, né? A gente conversava muito sobre isso
porque era um bate-papo e a gente acabava dando várias risadas, porque muitas meninas falavam algumas coisas que eram engraçado até, mas que a gente entende que isso vem, como eu disse, vem de uma geração, né? Vem de uma geração que hoje está mudando bastante. Tem um certo cuidado, né? Você orientar Verdade. as pessoas que não... Você não vai virar um robô dentro da empresa, né? Não é isso. Mas na hora de brincar, ter uma certa cautela, saber se é o momento certo de brincar, de falar, né? Porque às vezes a pessoa usa aquilo ali contra você. Verdade. E aí depois vira uma situação muito mais complicada. E acabei lembrando de uma coisa aqui também, que não tem mais a ver com o assédio, mas aqui é engraçado. O que a gente pode fazer também, porque às vezes no dia que você começa a lançar a inscrição para a CIPA, às vezes é muito difícil você conseguir alguém, porque ninguém quer ser da CIPA. Isso acontece muito. E assim, o que a gente pode fazer para dar uma incentivada? O que a gente pode fazer? Porque a primeira coisa, tem funcionário que pergunta, vai ganhar algum dinheiro? Vai ganhar alguma coisa? Ou então tem funcionário que já sabe da estabilidade, né? E aí o funcionário quer porque precisa fazer alguma coisa, que ele precisa de uma estabilidade, e aí ele se candidata para a CIPA. E muitas vezes eu falo que essa estabilidade não é tão importante assim quanto você agir na CIPA, né? A atuação. Igor, é aquilo que a gente volta, e eu falo isso claramente, o erro não é de agora, esse erro aí da CIPA. Isso daí a gente plantou em muitos anos e acabando com a CIPA, né? Então você foi acabando com o ambiente de trabalho, acabando com os representantes do trabalhador, acabando com o sindicato, acabando com tudo. E isso daí reflete porque o trabalhador, ele fica o quê? Ele ficou sem aquela balança, então ele não consegue ter um apoio. Ele fala, pô, eu vou ser cipeiro pra quê? Se eu vou falar e a empresa não vai fazer nada. Isso. Se eu vou pedir para comprar um bolo de aniversário para cantar parabéns para os aniversariantes do mês, a empresa não vai comprar. Não vai. Um café da manhã da CIPA. Não vai, não é assim? Verdade. Não, é assim. Então, não é. Aí não vamos colocar, não é o trabalhador. É as empresas que ficou com essa economia, né, de contar copo, de contar folha de papel para impressão. Então, isso... Verdade. Acha que isso é economia. Isso acho que é economia. E aí, reflete lá onde? Reflete no ambiente de trabalho. Reflete no trabalhador. Né? Verdade. Porque, Igor, eu vou falar uma coisa aqui com todo carinho. Se a empresa cresce, se o empresário ganha dinheiro, é com o trabalho do trabalhador. Verdade. Sim, exatamente. Não é assim? Então, aquele que a gente deveria investir, capacitar, dar um bolo para ele de aniversário é o trabalhador. Verdade. Né? Não é o trabalhador. Fazer o peso. A empresa precisa comprar o teste online? Precisa. Precisa comprar o robô? Precisa. Mas vamos investir também um pouco no trabalhador. Verdade. Porque você acha que tá fácil ser trabalhador no Brasil? Tá não. Tá não. Tá difícil ser empresário e tá difícil ser trabalhador. Os dois. Tá complicado. Tá complicado. Não, mas o empresário, Igor, o empresário ele tem as regras dele, mas ele de segurança do trabalho ele cumpre muito pouco, né? Ele cumpre muito pouco, ele é quase zero. Ele cumpre, ele tem você lá de técnico porque a NR pede, ele tem a CIPA porque a NR pede, ele compra o EPI porque a NR pede, ele não faz nada de gosto, né? Vou fazer por gosto, melhorar meu ambiente de trabalho. Verdade. Infelizmente, Infelizmente nós não temos aí uma fiscalização. Hoje é eletrônica, é o meio social, a gente manda os eventos através do teste online sistema. Mas na prática, Igor, e eu tô falando isso... Não tem nem efetivo para fiscalizar isso tudo. Eu vou trazer a chefe dos fiscais do Rio de Janeiro. Eu já estou em contato até com ela, até é bom tocar nesse assunto rápido, que ela vai vir aqui e a gente vai falar com ela como fiscal e também vou chamar ela outra vez como profissional, né? Vou conversar com ela sobre isso. Ver os dois lados, os dois lados da moeda, né? Moeda, exatamente. E a gente queria ver muito isso. Eu tô com uma pergunta aqui do internauta aqui, que ele faz o seguinte: eu sendo da CIPA, eu posso ser tirado pela empresa? O que eu tô entendendo aqui que ele está perguntando é o seguinte:
ele é cipeiro e ele quer desistir. Ele só pode se ele pedir demissão. Não é isso? Ou ele tem que pedir a solicitação para sair da CIPA normalmente? Não, ele se for indicado pela empresa, normal, indicado pela empresa... Votado. Ele não... Votado. Ele é votado. Votado, ele precisa fazer ali um pedido formal para a empresa vai ter que, do sindicato que representa os trabalhadores, homologar esse pedido e aí fechou. Isso pronto, é válido? acabou. Esse pedido é válido? Porque assim, eu já passei algumas situações, essa pergunta foi boa, porque eu passei algumas situações em uma outra empresa, onde que um funcionário foi mandado embora da CIPA, ele pediu para sair, né? E falou, não, eu saio, eu assino qualquer coisa aí, vocês me tiram, eu preciso ir para outro lugar e tal. E aí ele foi lá, assinou, homologamos, e depois ele jogou na justiça e solicitou, e o juiz pediu a reintegração dele. Não, ele ganhou e foi reintegrado, porque ele falou que foi forçado. Não, funciona assim, Igor. Deixa eu explicar claro, bem objetivo. Por que a gente chama o representante do trabalhador, que é o sindicato? Sindicato, a gente vai demitir, né? O cipeiro quer sair, ele não quer continuar mais, ele está no seu primeiro ano, ainda tem mais 12 meses de estabilidade. Nós vamos quitar esses 12 meses. Sindicato tá certo, o trabalhador tá certo. Eu estou quitando, não estou deixando ele sair, abrindo. Quando o senhor fala quitando, é pagando esses anos. Pagando esse Então, mas nesse período. caso aí, esse rapaz não foi quitado. Ele simplesmente pediu porque ele tinha uma proposta melhor de emprego, ele saiu e depois a empresa achou que estava tudo certo, de repente veio... pau na empresa. Aí. Entendeu? Isso a gente tenta explicar. A gente tenta explicar para a empresa que não pode. O cara se candidatou à CIPA, ele tem que cumprir todo o tempo dele. Ele tem que receber a estabilidade dele. Isso aí. É receber a estabilidade. Esse é o objetivo. Cumprir, não precisa cumprir, mas tem que a estabilidade dele. Eu sou cipeiro, quero sair. Empresa, eu vou partir da minha. Eu vou fazer a cartinha, quero sair, não quero mais ser cipeiro. Mas você vai ter que pagar a minha parte. E a empresa não tem muito o que fazer, isso. Tá bom? Verdade. Se a empresa falar, mas... E aí, toma cuidado com a assédio moral aqui. Porque se partir de um empregador ou de um técnico de segurança, um supervisor, faz a cartinha aí pedindo para você abrir mão. Faz a cartinha eles aí fazem que isso, faz a cartinha. Pau na empresa. A empresa vai tomar essa cartinha não serve de nada, né? Eu tento, às vezes, explicar isso. O que eles fazem? Eles chamam o sindicato, explicam, não, ele quer sair, e aí a gente tá querendo dar uma força... Aí manda fazer uma cartinha próprio punho, manda fazer uma cartinha, homologar lá no sindicato. O sindicato homologa, mas o sindicato sabe que isso não pode. E aí, e aquela outra, né? Se colar, colou. Se o trabalhador não for atrás, ele perdeu esse resto de estabilidade. Isso aí. Aí vai do trabalhador. A gente tem que orientar o que é certo. Tem que pagar os dois anos. Tem que pagar o que ele está ali, né? O mandato dele. Se eu pedir demissão agora e minha CIPA vai até maio do ano que vem, eu tenho que pagar o trabalhador. Que tá. Tudo bem? Isso aí, concordo. Não tem discussão. Se vai chamar sindicato, aí não pode mandar o empregado fazer cartinha. Aí toma um processo de dano moral. Aí é outra coisa. Verdade. E olha, esse assunto é um assunto muito legal, que a gente podia ficar mais tempo aqui falando e conversando com o professor Azevedo, né? Com certeza. A gente está aqui para, antes de tudo, agradecer sua presença, sua participação no nosso podcast. E se as pessoas quiserem saber um pouco mais, né, procurar lá o professor Azevedo, como é que faz, rapidinho para a gente finalizar. Pessoal, navega lá no meu Instagram, @professorazevedo, o maior Instagram de segurança e trabalho do Brasil, o maior canal de segurança e saúde do trabalho do Brasil também, que está lá no YouTube, todo professor Azevedo, lá vou ter várias dicas para você. Lembrando que a gente sempre está do lado do trabalhador aqui, mas também gostamos dos empresários que pagam o salário de todo mundo, né? Com certeza, com certeza. Mais uma vez, muito obrigado, professor Azevedo. Obrigado pela parceria que nós estamos já começando. Tá aí o Instagram do senhor na tela, tá? E muito obrigado mesmo por essa atenção. O senhor é bem acessível, gostei muito de conversar com o senhor. Espero que outras dúvidas a gente tire aí com o senhor e outros programas o senhor venha também aqui falar sobre outros assuntos com a gente. Muito obrigado mesmo.
Obrigado pela atenção, obrigado a todo mundo que está assistindo com a gente Para aí. vocês que estão aqui até agora, não esqueçam, tá? De curtir o vídeo. Se inscrever, comentar. Clica lá no sininho para notificar toda vez que tiver um vídeo novo. E a gente está por aqui, né, Igor? Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Mais uma vez, obrigado, professor. Tudo de bom aí. Um abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até mais.